Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e estou aqui mais uma vez para levar a bola à casa de todos os que vivem apaixonadamente o desporto rei. Comigo hoje tenho o antigo jogador e agora treinador Manuel Gonçalves. Manuel, bem-vindo ao Bola na Rádio. Obrigado, eu agradeço terem-se lembrado de mim, embora já há uns anos largos que não vivo aqui em Porto Alegre, mas as minhas raízes estão aqui e aquele vício do futebol foi aqui adquirido, foi aqui em termos de formação que pratiquei. Olha, é um prazer estar aqui na rádio e felicito-vos por estas vossas iniciativas. Muito obrigado. Para contextualizar aqui um bocadinho, apesar de longe dos nossos relevados há já vários anos, o Manuel nasceu em Povimiadas, não é? Sim, sim. Jogou no Porto Alegrense e neste momento é a treinadora adjunto do Sertanense. Depois de passagens pelo Salgueiros, pelo Rio Ave, pelo Boa Vista, Beira-Mar, Gondomar, Rio Tinto, entre outros clubes. Mas vamos recuar bem mais no tempo antes da carreira como treinador, falar do seu percurso como jogador. Como é que começaram esses primeiros pontapés na bola? É evidente que o futebol, naquela época, na década de 60, era algo que nos atraía. Não havia as solicitações que há hoje, os intervalos na escola era para jogar a futebol e havia sempre uma grande intenção da nossa parte de jogar futebol. Naquela fase, portanto, eu só podíamos jogar com 15 anos. Quem não tivesse os 15 anos feitos não podia ser inscrito como jogador federado. Ainda era numa fase em que só havia os principiantes e os júniores. Eu por acaso ainda tive ali uma altura, ainda há bocado vinha a refletir na viagem, ainda tive ali uma altura que ainda fiz 2 ou 3 jogos com um cartão trocado. Lembro-me de um deles que fui jogar pelos júniores à Marinha Grande e fui nesse dia em que marcou de alguma forma a viragem do futebol em Porto Alegre. Depois viemos até procurámos chegar rápido a Porto Alegre, porque nesse dia se estava a disputar um jogo que os mais velhos têm na memória, um Porto Alegrense Estrela, em que o Estrela ganhou 2-1 e que foi um pouco, em minha opinião, a viragem do futebol em Porto Alegre e o renascer do Estrela, que nesse ano foi disputar a terceira divisão. Portanto, era isso, pertencia a uma equipa onde jogava o Belo Gonçalves, o Sousa Ramos, o Traguil, o Mário Lopes, que fizemos uma boa campanha no Campeonato Nacional de Júniores, em que fomos eliminados já ali, creio que nas meias finais pelo Benfica. Foi uma fase gira, foi uma fase interessante e que apanhámos um treinador que para mim me marcou muito, o Fernando Casaca, ao ponto de ainda hoje me recordo o nome completo dele, Fernando Augusto Tormenta Casaca, que foi uma pessoa que eu muito acompanhei e de alguma forma me viciou no futebol e que me fez transmitir aquele bichinho do futebol. Esse vício pelo futebol acabou por durar poucos anos enquanto jogador, não é? Sim, até porque reconheço que como jogador não tinha grande futuro e depois logo me dediquei a começar a treinar e porque de facto também não era como hoje há muitos mais clubes. Repara, mesmo com todas as dificuldades que há num distrito do interior como Porto Alegre, hoje creio que há aqui cerca de 10 clubes a disputar o campeonato da primeira divisão. Naquela altura eram 4, Elvas, Campo Maior, Porto Alegrense e Estrela, e andava, mesmo até na formação andava à volta disto. Praticamente era o campeonato de início, depois o distrital, para ir aos campeonatos nacionais.
faziam-se nessa altura cerca de uma dúzia de jogos por época, portanto não havia o que há hoje, e felizmente que era só ali o campo da Fontedeira, depois mais tarde apareceu ali o Municipal, mas as condições eram completamente diferentes da realidade de hoje. Foi a sua carreira como professor que o levou para longe de Porto Alegre? Sim, e de facto isso acabou por me levar para longe de Porto Alegre. Gostou-lhe? É evidente que numa fase inicial custa sempre, as nossas raízes estão sempre aqui, sabe que a vida na década de 60, 70, em termos de vivência e convivência, era um pouco diferente do que é hoje. As pessoas conviviam mais, havia mais raízes. Hoje acho que as pessoas são um pouco mais individualistas. Não há... E naquela altura, naquela fase em Porto Alegre tinha muita vitalidade, havia uma forma de viver os tempos diferente do que é hoje. Não é dizer que eram melhores, que eram piores, eram diferentes. As pessoas conviviam mais. Eu lembro-me de assistir a jogos ali, Porto Alegrense Estrela, em que aquilo estava cheio, 10, 12 mil pessoas, era frequente. Portanto, eram outros tempos em que também a vida era assim, as coisas passavam-se assim, e o futebol era o que estava presente na vida das pessoas, e Porto Alegre, de facto, ainda hoje é recordado por esses tempos em que teve equipas a discutir com a possibilidade de poder chegar à primeira divisão. Lembro-me de uma fase ali, creio, em 76, que o Estoril teve quase a chegar lá, o Porto Alegre também andou ali. Foram fases interessantes, foram fases bonitas. Entretanto, vai viver para um mundo diferente em termos futebolísticos, uma região diferente. Como é que depois dá início a essa carreira como treinador? Eu depois penso que tem um pouco a ver com... Olha, fizemos um torneio ali no Fundão, a Associação Desportiva do Fundão, o Futebol Clube do Porto, o Sporting e a Académica de Coimbra. E nestes relacionamentos, nestes torneios, acabei por criar uma amizade muito forte com um elemento do Futebol Clube do Porto que já faleceu. Fui muito meu amigo ao longo destes anos todos, sou amigo da família, que é o Costa Soares, e me entusiasmou muito para fazer a frequência de cursos de treinadores e para poder avançar no futebol. Acabei por ir fazendo, e de uma forma natural, sem ser... Às vezes nós definimos uma tarefa, definimos um objetivo. Nunca foi um objetivo fazer vida do futebol, o que é um facto é que as coisas foram acontecendo. E em 85, 86, o Covilhã tinha subido à primeira divisão, Vieira Nunes trabalhava sozinho, convidou-me para trabalhar com ele, e fizemos nesse ano a primeira divisão, a minha primeira experiência no futebol profissional. Passados 2 anos ele assumiu o Salgueiros e convidou-me para ir com ele para o Salgueiros. Eu fui com ele para o Salgueiros, e a partir daí, pronto, abriram-se as portas para trabalhar no futebol profissional, e hoje tenho cerca de 10, 11 anos no futebol profissional. Depois meti licença de vencimento, só fiz futebol profissional, não conciliava. E acabei por estar 5 anos depois no Salgueiros. O Filipovic saiu, continuei com o Filipovic. Depois dali fomos para o Beira-Mar. No ano a seguir ele foi para o Benfica, para adjunto do Artur Jorge, e eu fui convidado para ir para o Rio Ave, fui trabalhar com o Jaime Pacheco. O Jaime Pacheco ainda era treinador-jogador nessa altura. Pronto, e as coisas foram assim direcionadas, foram assim. Depois o Filipovic voltou ao Boa Vista, voltou a convidar-me, e fui com ele para o Boa Vista. No fundo, terei quase 250 jogos de Primeira Liga, digamos também de competições da Europa, porque no Salgueiros e no Boa Vista tive essa possibilidade. Também cerca de uns 12 jogos nas competições da Europa, que dá algum traquejo, dá alguma experiência, dá contactos com pessoas também a nível de outros clubes, e nos vai enriquecendo. E esta é um bocado a história daquilo que me foi surgindo e daquilo que fui fazendo. A sua experiência como jogador e também como professor são ingredientes que dão jeito a um treinador? Sabe que quem está ligado à área do treino e quem está ligado à liderança de grupos, eu costumo dizer que
pode saber muito em termos de metodologia de treino, pode saber muito em termos de tática, pode saber muito da profissão, mas o que vai ser determinante é de facto os relacionamentos interpessoais, a forma como se lida com as pessoas, a forma como se lida com o ser humano, e hoje em dia isso é determinante. É um bocado como os clubes podem ter grandes condições de trabalho, as melhores metodologias, os melhores técnicos, mas acabam por ganhar sempre aqueles que têm os melhores plantéis, aqueles que têm os melhores jogadores. E hoje em dia é determinando o relacionamento interpessoal. Porque quando nós vamos para um local de trabalho, quando nós nos vamos encontrar uns com os outros, quem está a liderar, quem é liderado, se não houver um bom ambiente, se não houver um bom relacionamento, as coisas não funcionam. Isso é determinante. As equipas, os grupos têm que, de facto, estar muito bem relacionados. Aliás, eu acho que hoje em dia é uma das tarefas mais complexas que há, é quem tem que lidar com pessoas. Cada vez é mais complexo. E ou nós nos dotamos, porque há coisas que já têm, não é líder quem quer, portanto, a liderança as pessoas já têm, mas depois, com a experiência da vida, com a formação que se vai adquirindo, podemos sempre refinar e podemos sempre procurar fazer as coisas melhor, e eu acho que quem já tem um percurso e já tem um pouco a idade que eu tenho, a gente olha para trás e de facto há um traquejo e há uma experiência que nos ajuda a solucionar e a resolver questões que às vezes numa fase mais embrionária de uma profissão não é tão fácil de resolver. Resumiu aí muito a sua carreira. Foi fácil, foi natural começar? Repare, eu tive a felicidade de trabalhar com treinadores que tinham experiência, tinham estatuto no percurso deles. O Pacheco foi campeão da Europa, o Filipovic logo desde os 18 anos trabalhou no Estrela Vermelha de Belgrado, o Petit foi campeão nacional, também teve um percurso interessante. Depois encontrei, de quem fiz grande amizade, porque jogámos nesses jogos que eu referi há pouco, com o Português com o Benfica, o Álvaro Carolino, que também já falecido, e tivemos um percurso também no Beira-Mar. É fácil de integrar, repara. Eu na tarefa como adjunto, e às vezes há pessoas, portanto, tive sempre um pouco no desempenho dessa tarefa como adjunto. O adjunto tem que ser uma pessoa que tem que ter a confiança total do treinador principal e a dos jogadores. E depois anda aqui nesta engrenagem em que os dirigentes estão mais à vontade muitas das vezes para falar com o adjunto, porque fala ao treinador, porque devia meter assim. Portanto, e o adjunto está ali numa posição que tem que saber filtrar. Os jogadores nunca podem perder a confiança do adjunto, nem o treinador pode perder a confiança no adjunto. Não podem, tem que filtrar as coisas de forma a que olhe para o grupo. E tem que, porque isto, o jogador, isto no futebol é como os alcatruzes de Nora, umas vezes está a encher, outras vezes está a despejar, hoje não dá para uns, depois dá para outros, e estes egos todos, porque há jogadores que não são fáceis, e depois há um aspecto que também eu posso testemunhar que é importante. O jogador no final de um jogo, durante o jogo, é um ser irracional. Debaixo de esforço, aquilo que as pessoas dizem na gíria, cabeça quente, debaixo de esforço, e nós temos que saber gerir, temos que saber agilizar, temos que saber conversar com ele, temos que saber pôr água na fervura, porque sabe-se que é fácil gerir quando as coisas estão a correr bem. Na adversidade, na competição, torna-se tudo muito mais complexo. E há jogadores que têm uma personalidade, têm uma capacidade de suportar. Eu posso-lhe, por exemplo, dar um exemplo. Lembro-me que uma vez em Odense, durante a primeira parte, o Sanches, que ainda há pouco tempo também foi treinador do Boa Vista e que jogou no Boa Vista, o Sanches chegou cerca de 50 minutos com uma ruptura de ligamentos. Enquanto há outros jogadores que mal
um toquezinho, já não conseguem suportar. Há jogadores e jogadores, portanto há o caráter, há a personalidade de cada um e que suporta determinados... Por isso é que há equipas com determinado tipo de jogadores suportam as adversidades de uma forma diferente de outras. Porque não basta ter talento. Talento é importante, mas depois para chegar lá acima é preciso caráter, é preciso espírito de sacrifício. O futebol é a profissão mais bonita que há no mundo. Só tem uma coisa que estraga, são os 90 minutos quando correm mal. Mas também há treinadores com um temperamento difícil, não é? Há treinadores que de facto têm muita dificuldade em controlar-se e que a gente com contacta com as pessoas fora da competição tem um determinado tipo de comportamento e depois na competição tem outro tipo de comportamento. Pronto, isto há de tudo e às vezes é preciso a quente nunca reagir. Eu costumo dizer que tomar decisões a quente no final de um jogo, calma, deixar passar, porque a gente chega ao fim, depois da viagem, já olha para as coisas de uma forma. No outro dia, depois de dormir uma noite, já olha outra. E quando às vezes reagimos a quente, estragamos mais do que construímos. Portanto, é preciso ter alguma frieza para essas decisões e para a resolução desses problemas. O treinador adjunto acaba por estar sempre assim um bocadinho mais protegido até do mediatismo. Qual é que é exatamente o papel do treinador adjunto no dia-a-dia do clube? O papel do treinador adjunto no dia-a-dia tem que ser digamos, um conselheiro do treinador principal, alertá-lo para as questões. Eu costumo dizer, por exemplo, vejo e detecto uma situação, chego e digo, olha, vê lá, está a acontecer isto, assim, assim, eu, na minha opinião, assim, assado, agora decido. Não é dizer, vê lá, faz isto, tira aquilo, mete o outro, não. Olha, nesta situação corremos este risco, na outra corremos aquele. E o treinador tem que decidir. Portanto, não estou ali numa situação de influenciar, mete, tira aqui, tira ali. Não, é para discutirmos as coisas, é para analisarmos as coisas. Percebe? Não é fácil também ser adjunto, e eu já fui de meia dúzia de treinadores, cada um tem a sua forma de agir, de agilizar as coisas. Há aqueles que pedem, olha, eu estou aqui, o que é que tu achas? Há outros que decidem por eles, quer dizer, pronto, há tudo. E o treinador adjunto tem que ser um elemento de equilíbrio entre o grupo, os dirigentes e o treinador principal. Portanto, tem que fazer um bocado ali a charneira e equilibrar, porque tem dados muitas vezes que o treinador principal não tem. Há coisas que lhe chegam a ele mais fácil, e aí tem que procurar equilibrá-las de forma a que as coisas funcionem de um modo harmonioso e de forma a que, acima de tudo, funcione o grupo e possamos colher frutos desta interação e deste relacionamento. O Manuel só treinou séniores? Eu quando comecei também na formação, portanto ainda tive um ano ou dois na formação. E é curioso que eu, em 76, 77, fomos campeões distritais com os Júniores ali no distrito de Castelo Branco, subimos à primeira divisão e fizemos um campeonato nacional da primeira divisão de Júniores. E no final desse ano havia ali uma equipa de uma terra que era do Concelho da Covilhã, que é o Barco, um dos célebres Britos, onde jogou o César Brito, e convidaram-me para ir lá acabar o campeonato, e eu fui lá acabar o campeonato, e no ano a seguir fiquei lá a treinar os séniores. É curioso que nunca mais me esquece, não subimos por diferença de um golo. Subiu o Teixoso, perdemos na Sertã 1-0 e acabámos por não subir. Mas foi gratificante porque treinei o César Brito nos juvenis, depois nos séniores, temos uma relação excelente. Aquilo era... Hoje já é impossível haver coisas dessas. Aquilo era uma equipa que eram 4 irmãos, que eram primos de outros 4 irmãos, portanto aquilo era uma equipa familiar. Jogavam, era a chamada equipa dos Britos, jogavam ali uns 7 Britos, e era uma equipa interessante. Fizemos um campeonato nacional da terceira divisão em que ficámos para ali a meio da tabela. Estou a falar de uma coisa, de uma aldeia em que
Era um gosto ver jogar aquela equipa, ver jogar aquela gente. Ele depois, no ano a seguir, saíram 3 para o Sporting da Covilhã, o César Brito, o Inácio e o Kim Brito, e o César, passado uma época daquela equipa que subiu à primeira divisão, onde jogou também o Rui Barros, no ano a seguir foi para o Benfica, e que fez um percurso interessante. Depois e a partir daí acabei por ficar sempre a trabalhar com séniores, embora devo-lhe dizer que sempre tive nos clubes onde trabalhei, sempre procurei trabalhar e ver como é que trabalhava a formação. Depois no Salgueiros, na altura havia um campeonato de reservas e foi nessa fase que saíram muitos jogadores para os séniores. Saiu o Leão, saiu o Renato, saiu o Nelson, saiu o Sapinto, saiu mais o Padrão. Há ali uma série de jogadores que depois saíram da formação para os séniores do Salgueiros, e que se fez esse aproveitamento. Alguns deles estão hoje como treinadores, por acaso o Sapinto ainda falo com ele com frequência, é uma relação assim mais próxima que tive sempre com ele, e que hoje, portanto, está a ter algum sucesso aí no Braga, e vamos aguardar para ver o que é que aí vem. Manuel, vamos só fazer aqui uma breve pausa para compromissos comerciais, voltamos já para a segunda parte deste Bola na Rádio. Bola na Rádio. Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda parte do Bola na Rádio, hoje com o antigo jogador e treinador Manuel Gonçalves. Manuel, bem-vindo mais uma vez. Estávamos a falar da formação e dos séniores. São desafios completamente diferentes, mas acredito que para si tenha sido sempre mais aliciante os séniores. Sim, são desafios completamente diferentes. É evidente que trabalhar na formação, e hoje em dia eu estive o ano passado como coordenador, além de trabalhar como adjunto nos séniores, estive também como coordenador da formação no Coimbrões, colaborei na certificação, que agora os clubes têm que fazer essa parte da certificação. Eu estou em crer que trabalhar na formação hoje é mais complexo do que trabalhar nos séniores. Cada uma tem a sua especificidade, mas trabalhar na formação é muito complexo. É muito complexo porque os pais têm uma intervenção de tal ordem que prejudicam muito os filhos. Eu dou-lhe só este exemplo. Como compreendo, ao longo destes anos todos, nós vamos travando de relações, o país é pequeno, e um amigo meu que trabalha no scouting do Futebol Clube do Porto andava a ver um miúdo no Coimbrões. Andava interessado no miúdo, e dizia: Manuel, olha, vi aqui um miúdo, e disse: o miúdo parece-me também ter potencial e tal. Passados 15 dias, ele veio ter comigo e disse: olha, já estive a ver, eu não vou levar um miúdo, nem sequer, vou pôr de parte. Vou pôr de parte porque não vou levar um problema que é o pai. O pai tem aí comportamentos que não nos agrada. Mesmo trabalhando-se no Olival, onde os pais não entram, mas vão ver os jogos. Repare, este miúdo provavelmente foi prejudicado por causa do pai. Os pais não entendem, os pais não percebem, porque estes clubes grandes têm montes de jogadores para selecionar. E entre que o pai vai criar problemas, que o pai vai dar chatices, preferem levar um que não é esse o caso. Olha, e só que me lembro agora, vai ver, temos aí um caso no Benfica, o Jota, os comportamentos do pai e aquilo que nós vamos lendo, não conheço, mas o que vamos lendo, provavelmente o pai vai prejudicar a carreira do filho. Deixa-nos descansados, deixa-nos jogar, deixa-nos desenvolver as tarefas. Os pais metem-se excessivamente na vida dos filhos. Mas isso é antagónico em relação àquilo que acontecia no passado. Os estádios enchiam até aqui para ver os séniores e atualmente enchem para ver os miúdos. O que é que aconteceu? Aconteceu o Ronaldo? Foi um bocadinho por aí? Não, quer dizer, repare, os pais hoje super protegem os filhos de uma forma excessiva e não os responsabilizam, porque podiam nos proteger, mas podiam nos responsabilizar, até porque é assim, quem quer que o filho jogue sempre, faça uma equipa,
ou então vai para o ténis. Agora, quem quer andar no futebol, as regras do futebol que não estão escritas, é que muitas das vezes ele não merecia ser convocado e é convocado. Às vezes não merecia jogar e joga. O treinador está a olhar para o grupo, está a olhar para todos e não está preocupado só com o Zé, o Manel ou o Francisco. E as regras do futebol são essas. E às vezes há alguns que parece que não vão dar e dão, há outros, o importante é que participe, é que treine, é que participe, é que jogue. E não criar essa carga em que os miúdos às vezes ficam inibidos. O miúdo a jogar e vê o pai em discussões envolvido na bancada, o miúdo não está tranquilo a jogar, está preocupado. E nós vemos cenas que há por aí. E em muitos casos os pais prejudicam e inibem o desenvolvimento dos miúdos. Porque repara, quando o pai está para o miúdo a dizer mal do professor, a dizer mal do funcionário da escola, a dizer mal do treinador, a dizer mal do diretor, está a dar tiros no pé e a desbravar caminhos para amanhã o filho também não respeitar, também se está a desautorizar a si próprio. E esta cadeia tem que ser... Antigamente os pais não se metiam, não intervinham, cada um de nós tinha que lutar pela vida. É evidente que o pai tem que apoiar o filho, tem que o ajudar, mas também tem que lhe fazer ver, se quer ser jogador de futebol, a vida não é fácil. Tem que treinar, tem que trabalhar. E não basta ter talento, mas é um mundo completamente diferente. E hoje em dia, repara, há aí meninos ainda em idade tenrinha que já têm empresários, já lhes estão a prometer mundos e fundos, quer dizer, não estão preparados nem para a vida, nem para a competição. Desistem fácil. E então, com a abertura hoje das transferências a meio da época, que em qualquer altura aqui talvez não se sinta muito, porque não há muitos clubes no raio próximo. Agora, por exemplo, a nível dos grandes centros, onde há clubes próximos, há miúdos que andam sempre a mudar de clube para clube, de clube para clube, percebe? Não se sente bem, vai embora, vai para o outro lado. Quer dizer, isto está sempre nesta envolvência que acaba por não ser benéfico para o desenvolvimento do jovem, para o desenvolvimento do talento. Mas não é só na formação. Por exemplo, temos a comunicação social e os adeptos a perguntar ao Bruno Lage, por exemplo, porque é que não joga o Samaris, porque é que não joga o Zivkovic. O papel do treinador não é fácil. É evidente que hoje em dia o treinador com a comunicação, repara, se recuarmos 30 anos, quando eu no Salgueiros aqui há 30 anos, só dava aos jogos quando jogava com os grandes. Não havia conferências de imprensa. Hoje é todos os dias, o treinador tem que falar, tem que dar uma conferência de imprensa, é jogos a toda a hora, são as redes sociais, e se o treinador não estiver preparado ou não tiver alguém que lhe prepare este cruzamento de informação, é complexo, porque há um ataque sistemático. Isto mexe muito com os grupos. É evidente que é muito mais complexo se não tiver a ganhar. Exatamente. Se estiver a ganhar, as coisas passam um bocado todas. Se as coisas correm mal, toda a gente tem razão. Aliás, há uma frase: quem ganha tem razão, quem perde não tem razão. E andamos um bocado à volta disto. Agora há uma especulação muito grande, quer dizer, às vezes, repare, o treinador tem que trabalhar em função daquilo que vê, das suas ideias, da forma como o jogador está no momento e da forma como o jogador rende com o jogador A ao lado, com o jogador B do outro lado. Há uma série de variáveis, há uma série de fatores. Mas há demasiado ruído, há demasiada opinião. Há demasiado ruído, há demasiada opinião. Repara uma coisa, se puser aí a debater num programa televisivo sobre medicina ou sobre o câncer da mama, tem que ser profissionais e tem que ser gente que saiba do que fala. De futebol toda a gente fala. Todos. Você repara a quantidade de programas que há aí que acabam por também poluir todo o futebol, toda esta envolvência. E depois há outra coisa, é que tem muito a ver com a simpatia ou com a antipatia que há em função das pessoas. Porque uma pessoa que cria uma onda simpática, as coisas são vistas de uma forma. Não vamos mais longe. Até final da época passada, a onda de simpatia que havia pelo Bruno Lage, pelo discurso, era tudo bonito, tudo o que ele dizia estava certo. Agora as coisas já estão a passar de outra forma.
Mas isto faz parte, e o futebol atual e do futuro vai ser este futebol de conflitualidade, onde os diretores de comunicação também dão contributos grandes para este ruído todo que anda à volta do jogo, vão-se desenterrar coisas do passado, e não é fácil, repara. Nós hoje vemos que discute-se o futebol de tudo o que se passa fora das 4 linhas e cada vez menos das Exatamente. 4 linhas. A grande defesa, a grande jogada, o grande remate, é um bocado só o que está fora das 4 linhas. Estas discussões envolventes, das nomeações, dos conselhos de arbitragem, tudo isto que anda à volta, e isto parece que é imparável, ninguém consegue pôr termo a isto. É esses bons valores da paixão pelo futebol e pelo aquilo que se passa dentro das 4 linhas que tenta transmitir para os seus jogadores? Sim, repara, nós procuramos sempre ir buscar as coisas boas do futebol, porque no fundo, passados uns tempos, o que é que fica? Fica as relações entre as pessoas, o contacto entre as pessoas. Isto não pode ser como uma pastilha elástica, usa e deita fora. Eu, ao longo da minha vida no futebol e com as relações que tenho travado, é-me gratificante quando alguém chega, encontrei fulano, olha, soube que você estava aqui a trabalhar, manda-lhe cumprimentos, tem um carinho grande por si. E quando a gente vai jogar a um campo onde já tivemos, a forma como somos recebidos, como somos tratados, é evidente que isso é. Mas repare, hoje em dia não é fácil gerir tudo isto. Há uma máquina trituradora de interesses que é complexo e cada vez mais as pessoas só conta é o resultado, só conta é o aspecto material, só conta é o ganhar a qualquer preço. Isso, como se diz um bocado aí por vários lados, eu quero que o meu ganho, nem que seja roubadinho, mas quero é que o meu ganho. Fazendo agora uma pergunta mesmo mais resultadista, está agora no Sertanense, mas até agora que conquistas destaca ao longo da sua carreira enquanto treinador e treinador adjunto? Olha, ao longo da minha carreira eu fui 2 vezes campeão distrital da Associação de Futebol ali de Castelo Branco, subimos à 3ª divisão por 2 vezes no Fundão com séniores, com júniores. Depois no Salgueiros em 89, 90 fui campeão nacional da 2ª divisão. Portanto, subimos à 1ª divisão e fomos campeões nacionais da 2ª divisão, e na época a seguir fizemos a melhor classificação de sempre do Salgueiros, em que ficámos logo atrás dos 3 grandes e do Boa Vista, em 5º lugar, e fomos à Taça UEFA. Eu acho que isto é um feito que se vai manter por muitos e muitos anos. Também foi a primeira vez que a cidade do Porto teve 3 equipas nas competições da Europa. Teve o Porto na Champions, o Boa Vista e o Salgueiros na Taça UEFA da altura. Portanto, foi a primeira vez, e com o Salgueiros, que dificilmente voltará lá a chegar, o Boa Vista também com as dificuldades que tem, dificilmente a cidade do Porto nos anos ou nas décadas mais próximas terá as 3 equipas nas competições da Europa. Depois, em termos de conquistas, assim, com feitos mais ou menos interessantes, acabei por não ter mais nada, só a passagem de 2 eliminatórias da Taça UEFA quando estivemos no Boa Vista, que passámos com o Dinamo Tbilisi, com o Odense, e fomos eliminados depois com o Inter. Portanto, olha, resta os contactos. Resta-nos, portanto, de alguns relacionamentos interpessoais que fomos travando. Eu nunca imaginei ter conhecido o Faquete, que era um dos centrais do Inter do tempo do Benfica de 62, onde que a minha geração passou por isso, assistiu a isso, e conheci-o pessoalmente quando fui uma vez a observar o Inter com a Fiorentina. Esses contactos são sempre interessantes e perduram sempre para a vida. Também tive o prazer de uma vez ter um contacto e uma conversa de 5 minutos com o Rinos Michels, o grande treinador daquela seleção da Laranja Mecânica. Pedi-lhe se me deixava pôr 2 questões: como é que ele tinha conseguido
colocar a jogar uma seleção daquele tipo. E ele foi muito simples, disse-me, muito simples. 10 jogadores com muita qualidade técnica acima da média e um super fora de série, que era o Cruyff, fácil montar. Portanto, foi uma resposta muito simples, humilde, de um homem que, quem conhece a história do futebol e conhece o que foi a Laranja Mecânica e o que foi o Rinus Michels, portanto, uma resposta simples, objetiva, e de facto é um bocado isso, não é? O Sertanense aparece já assim... Já não era a sua intenção continuar? Ou... Sim, já não era, pronto, assim como não era o ano passado, quando fomos e fizemos aquela época no Coimbrões. Olha, mas é sempre, digamos... Vai sendo difícil desligar. Olha, é sempre um desafio, repara, eu no próximo domingo vou fazer 68 anos e às vezes olho e digo assim, não me sinto com essa idade. Porque normalmente uma pessoa com essa idade já começa a ficar sentado e a jogar umas cartas e a passar o tempo de uma outra forma. Isto ajuda-nos também a, digamos, a viver e a sentir-nos jovens no trabalho que vamos desenvolvendo, trabalhar com jovens, também transmitir a nossa experiência de vida e acho que os jogadores gostam também de sentir pessoas mais experientes a trabalhar com eles. Para além do grande investimento que fez em si nesta carreira como treinador, não é? Sim, isso fiz sempre procurei estar sempre, vou ainda hoje com frequência a várias ações de formação para estarmos sempre atuais com as coisas que se vão fazendo. Aliás, hoje o conhecimimento está aí. Em qualquer site da internet está tudo aí, as revistas, está tudo aí. Está aí a fonte de conhecimento está aí. Depois é preciso saber selecioná-las, é saber, porque repare, um exercício de treino feito com jogadores de top não resulta com outro tipo de jogadores. A qualidade técnica dos jogadores tem muito a ver com o treino. Porque um exercício de treino tem as variáveis que podem ser aplicadas, seja qual for a qualidade dos jogadores que temos, que é o espaço, o tempo, a regra e o número de jogadores que envolve o exercício, não é? Agora, se fizermos determinado tipo de exercício com um grau de exigência e de complexidade, onde o jogador não tem capacidade de resposta, o exercício não resulta. Até porque, repare, de antes era fácil, era mais 5 minutos de corrida, mais uns picos, menos uns picos. Hoje os jogadores já não comem isso. Hoje tem que ser um trabalho de acordo com aquilo que eles fazem no jogo, jogando com estas variáveis todas que eu acabei de referir. As pessoas lembram-se que as pré-épocas, noutros tempos, eram pré-épocas dolorosas, em que chegava ali ao fim de uma semana, estava já às vezes até meio plantel cheio de contraturas, cheio de lesões. Hoje as coisas passam-se de outra forma. O trabalho é feito de outra forma. As pessoas têm um conhecimento diferente. Agora depois é cada um adaptar à realidade que tem, às capacidades que tem dos jogadores que possui e depois jogar com tudo isso. Hoje também sabemos que muita gente chega à net, pesca um exercício e vai aplicá-lo. Mas isto às vezes está descontextualizado. É preciso, é bom ter esse conhecimento, mas também depois saber adaptá-lo em relação à realidade que tem. Repare, nós agora estamos ali no Sertanense, estamos lá 2 semanas, ainda não trabalhámos na relva natural, é no sintético. E aí temos que procurar agilizar a metodologia de treino, porque jogamos na relva natural, pelo menos tem sido agora nos últimos jogos que fizemos, mas trabalhamos no sintético. Os problemas do impacto, os problemas das pubalgias, tudo isso, temos que procurar agilizar. Eu costumo dizer, os jogadores é para jogar, precisamos deles para os jogos, mas também temos de treinar para estarem preparados para os jogos. Agora não podemos, durante a semana, exigir cargas de treino que depois não têm capacidade de resposta para os jogos ao fim de semana. Aliás, só fazendo este parênteses, nós vemos aí agora, está na moda toda a gente a ver o Flamengo, a quantidade, eles quase não treinam, é só recuperação e jogar, aí é que está depois o segredo por isso
é que o treino mais próximo do específico, vejam a quantidade de rendimento que eles aí estão a apresentar. Agora é preciso agilizar as coisas. Eu acho que em Portugal, na maior parte das equipas que não estão nas competições da Europa, treina-se demais. Joga-se durante 8 dias e treina-se demais. E é preciso agilizar tudo isso para que não se sature o jogador. Estamos já aqui a entrar na fase final, temos aqui 2 a 3 minutinhos. Acompanha aqui o nosso futebol? Eu acompanho, portanto, eu tenho acompanhado sempre, dou sempre uma vista de olhos, consoante estão os resultados. De vez em quando falo com o Pedro Canário, que está sempre aí em atividade. Às vezes até falamos um bocado sobre estas questões e que me preocupa, porque tenho raízes aqui. Os clubes têm que perceber uma coisa: todos têm que investir na formação, porque investindo aqui na formação, acabam por aqueles que vão para os campeonatos nacionais, depois têm um campo de recrutamento melhor. E enquanto não se pensar um bocadinho mais nisso, é sempre difícil. Aliás, temos visto, este ano não foi ninguém, não é? Nenhuma equipa da formação? Nenhuma equipa sénior foi para o campeonato. Para Portugal, portanto, o Mosteiros não foi, o Elétrico foi convidado, não foi. Quer dizer, as equipas têm um bocado de receio, porque as locações, os custos, porque também precisam de ter um campo de recrutamento que ainda não existe. E depois não se consegue também estancar a sangria no escalão dos júniores, que acaba por ser um dos escalões onde temos menos participação, porque muitos jovens também partem para depois vão estudar fora. Não é? Mesmo aqui há mesmo a escola de ensino superior que aqui tem também não tem muita gente que possa jogar, há outras solicitações, não é? Não é fácil. E a idade dos júniores em todo lado é muito complexa. Ali aquele escalão dos 17, 18 é muito difícil em todo lado. Mas muito mais nestas zonas de interior, não é? É muito mais difícil conseguirem, e depois aí o campo de recrutamento vai desaparecendo, não é? Há muitos miúdos que vão estudar para fora e que acabam por depois não é fácil de inverter esta. Não é fácil de inverter. Agora estão 10 equipas nos séniores, 9. É um campo de... Aliás, havia aí um projeto da Federação que era procurar ligar as associações mais próximas para dar outro cariz de competitividade, mas mesmo sem ser a Federação já incriminar isto, Vila Real e Bragança creio que já estavam a pensar a curto prazo fazerem isso para conseguirem ter outra capacidade de resposta competitiva. Aliás, nós vemos quem é que está nos lugares de descida aí nas séries todas do Campeonato de Portugal. São as equipas que foram dos regionais. As equipas que foram já são aquelas que lutam todas com muita dificuldade, especialmente aquelas do interior. Muito mais havia para dizer, infelizmente chegámos ao fim. Espero que tenha gostado desta experiência, que acredito que tenha ficado ainda muito por partilhar. Sim, olha, agradeço terem-se lembrado. É sempre bom falar de futebol e particularmente aqui na cidade onde cresci e onde este vício, esta paixão pelo futebol se enraizou em mim e que com certeza irá até aos últimos dias da minha vida, porque não me estou a ver sem estar ligado ao futebol. Obrigado por se terem lembrado de mim e é sempre um prazer poder falar de futebol, particularmente aqui na Rádio Porto Alegre. Muito obrigado nós também pela disponibilidade, desejamos as maiores felicidades e o Bola na Rádio volta para a semana, como sempre, às 19h na quinta-feira. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.